Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana, nós vamos falar sobre plantas e ervas medicinais que têm o poder não só de prevenir, como também de tratar de uma série de problemas de saúde. E para conversar sobre este assunto, convidamos a médica homeopata e professora do curso de Medicina da EMESCAM, Henriqueta Sacramento. A doutora Henriqueta é uma pesquisadora e referência no poder curativo das plantas e ervas medicinais aqui no Espírito Santo. Prazer tê-la aqui, doutora Henriqueta, ao Ponto de Vista. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu e agradeço já de antemão o convite. Doutora Henriqueta, há quanto tempo você se dedica ao estudo das plantas e das ervas medicinais? Olha, isso começou quando eu fui trabalhar como médica comunitária no interior de Cachoeiro de Itapemirim, 1987. Então, eu comecei de lá para cá, são 35 anos. 35, né? Esse ano, 35 anos. Né? E aí, o que chamou a atenção? O que despertou esse interesse, essa curiosidade durante esse período que você estava trabalhando lá em Cachoeiro? Bom, naquela época, numa cidade do interior, né? Era em Pacotuba, né? E Córrego dos Monos. 2 distritos. Então, o que acontecia? A população não tinha farmácia, Thelmo, lá. Não existia farmácia. Então, as pessoas que passavam mal, elas recorriam aos matinhos, às plantas lá no entorno da casa, na vizinhança. E eu, quando fui trabalhar, eu já tinha concluído a minha especialidade em homeopatia. Então, eu já tinha ouvido falar de algumas plantas da homeopatia. Né? Mas homeopatia e fitoterapia não é a mesma coisa, mas eu já estava sensibilizada para tratar as pessoas de uma forma mais natural, mais leve. E eu aprendi com a comunidade, sabe? Eu sou grata, muito grata. Por quê? Porque eles falavam para mim, eles não tinham medo, como tem hoje, às vezes, de falar para um outro médico que está tomando chá, porque os médicos podem recriminar e tudo. Às vezes as pessoas não falam, mas eles falavam tudo para mim. Então, eu ia anotando, Thelmo, hortelã para tosse, tanchagem para garganta inflamada, macaé para cólica intestinal. E aí eu fui anotando e a gente conseguiu fazer uma horta nas 2 unidades que eu atendia. Né? Tinha terreno, então nós fizemos uma horta com a comunidade. Foi aí que a gente começou. E você comprovou em loco a eficácia dessas plantas e das ervas medicinais no tratamento aí de uma série de problemas? Sim, o que acontece? Eu fazia a minha observação para depois procurar informações científicas, né? E o que a gente fez? A gente foi acompanhando os pesquisadores de um simpósio que existe até hoje, um simpósio brasileiro de plantas medicinais do Brasil. Aí a gente foi para esse simpósio, começou a fazer parte, né, da Sociedade de Plantas Medicinais do Brasil e acompanhando os resultados dos trabalhos, né, de pesquisa. Naquela época, Thelma, a gente não tinha uma política de plantas medicinais do Brasil. A política foi instituída em 2006, quer dizer, nós não tínhamos muitos elementos, mas nós tínhamos já os pesquisadores e já existia no Brasil o projeto SEMI, de pesquisa em plantas medicinais, que as universidades deveriam realizar. Pois é, só para você ter uma ideia, a doutora Henriqueta teve uma importância muito grande, não só em divulgar as aplicações, né, e os benefícios das plantas e ervas medicinais, mas também levar este assunto, né, para o serviço público de saúde. Exatamente. Então, hoje, se nós temos aí unidades de saúde, né, que tem esse serviço de fitoterapia, muito se deve a esse trabalho pioneiro desenvolvido pela doutora Henriqueta. Doutora Henriqueta, foi difícil quebrar essas resistências? Olha, eu nunca senti resistência. Eu falo assim, eu sou uma pessoa abençoada, agradeço a Deus, porque eu não tive isso. O que acontece? Como a gente levou as coisas com muito respeito, com muita seriedade desde o início, e teve o apoio da gestão, né? Então, nós tínhamos uma gestão democrática participativa e nós tínhamos uma resolução de uma comissão interministerial de 1988 que dizia que
era para ser desenvolvida a fitoterapia, sim, no SUS, né? Nasceu junto com o SUS ali aquele movimento. E coordenada por médicos, né? Então, assim, eu era médica, então o prefeito Vitor Buarque, na época, me convidou para iniciar o trabalho aqui em Vitória. Então, eu saí de Cachoeiro, vim para Vitória, morar em Vitória e implantar a fitoterapia no SUS, né? Então, assim, a resistência maior que a gente teve na época foi muito, assim, de alguns colegas, vamos dizer, mas muito na dúvida. Mas como eu era médica e tinha também, né, essa articulação já a nível nacional, não é, de participar desses congressos, a gente era respeitado também pelos pesquisadores, né? Então, nós tivemos todo o apoio, né, para desenvolver aqui. Então, nós não tivemos problema, o Conselho Regional de Medicina acompanhava toda a discussão também. Em 1992, os médicos foram, né, assim, autorizados pelo Conselho Federal de Medicina para prescrever fitoterápicos. Então, não houve, né, resistência. Houve dúvida, mas que a gente solucionou rapidamente. E hoje não apenas Vitória, mas nós temos municípios aqui da Grande Vitória e do interior que já tem esse serviço disponibilizado na rede pública, não é? Sim, quando eu sair daqui agora eu vou sentar para conversar com técnicos, uma nutricionista e uma, eu acho que outra também, de um município aqui da Grande Vitória sobre isso, né? Certo. Agora, esse tipo de medicina ainda, a senhora falou que não enfrentou resistências para a implantação desse serviço na rede pública, mas ainda há muita desinformação e preconceito com relação à fitoterapia, não apenas na sociedade em geral, mas também principalmente na classe médica? Hoje tem muito menos, né? Hoje nós temos uma sociedade brasileira de fitomedicina, né? Então, você trabalha com a discussão de monografias que o próprio Ministério já publicizou, né? Nós temos os mementos fitoterápicos. Então, hoje, só em Vitória, nós temos 285 prescritores médicos de fitoterapia. Então, assim, eu acho que no Brasil nós somos o município que mais tem médicos que aderiram à fitoterapia. Por quê? Porque a gente oferece curso de capacitação. Então, a gente está aberto, a gente tem a lista e a monografia das plantas lá na Rede Bem-Estar. Então, o médico é informado. Nós temos os fitoterápicos disponibilizados na farmácia do SUS. Então, por exemplo, expectorante, broncodilatador, que a gente definiu numa comissão de medicamentos, foi o guaco. Então, o xarope de guaco é o nosso xarope expectorante broncodilatador, né? E está no SUS. Os cursos de medicina hoje, eles estão sensíveis à fitoterapia ou ainda também existe uma certa resistência? Eu propus um curso, um projeto de extensão, né? E agora, recentemente, fiquei com receio, será que vai ter aluno interessado, estudante de medicina? E eu coloquei 10 vagas, né? E surgiram 19 interessados, né? Então, eu fiquei surpresa, né? Então, eles têm necessidade. Eu recebi uma mensagem ontem de uma residente querendo fazer estágio comigo em fitoterapia. Então, assim, né? Essa juventude, esses médicos mais jovens, né? Que vem com esse olhar do médico generalista, né, do médico de família, eles têm que conhecer a fitoterapia, porque eles vão, quando a gente começa a conversar no diálogo com a população, eles falam que eles se tratam com chás e tudo, e os alunos falaram, professora, a gente está aqui porque a gente quer saber para poder orientar direito, porque a gente não tem essa disciplina, então não tem ainda uma disciplina que trata desse assunto nas faculdades, só de farmácia. Né? Bom, hoje com bases em estudos, né, em evidências científicas, né, as plantas e as ervas medicinais, elas têm sim, né, o poder não apenas de tratar, mas até mesmo de resolver uma série de problemas. A senhora podia citar pelo menos alguns problemas que hoje podem ser tratados com plantas e ervas medicinais sem qualquer tipo de problema? Por exemplo, o problema da pandemia agora e a ansiedade, né? Ansiedade, insônia, dor de cabeça, aumento da pressão, essas coisas, né? Que por conta da pessoa ficar muito parada e só comendo, às vezes engordou e tudo mais. Então, assim, pode, né? Então, se você abusou de comidas gordurosas, você vai tomar um chá de alcachofra, das folhas de alcachofra. Excelente.
Tá com ansiedade? Começa tomando para não cair logo depois num benzodiazepínico, né? Mas existem chás das folhas do capim-santo, da erva cidreira, que tem estudos científicos mostrando o resultado na ansiedade, né? Na tensão, nas dores, né? De cabeça, de tensão. Alcachofra, já falei. Por exemplo, se a pessoa tem problema de cálculos urinários, né? Pedrinhas, se elas estão no início da formação, se a pessoa teve uma crise dolorosa e tal, o chá de quebra-pedra. Tem estudo científico mostrando a eficácia para a dilatação do músculo do ureter e ajudar na filtração desse sangue, aumentando o volume urinário. Olha que coisa maravilhosa, né? Pode falar de mais? Pode falar mais um pouquinho, mais especificamente, por exemplo, nós estamos aí numa época de pandemia, né? E as pessoas, muitas, infelizmente, ainda contraem o vírus da Covid-19, né? Existe um medicamento fitoterápico que pode, não digo curar, mas pelo menos melhorar a imunidade, dar uma melhor condição dessa pessoa enfrentar esse vírus? O óleo de alho, tem estudos mostrando isso, então cápsulas de óleo de alho. A raiz da cúrcuma longa, que é aquele açafrão amarelão, né? Se a pessoa ralar 1 centímetro da raiz e misturar com azeite, colocar na salada, consumir isso 2 vezes ao dia, de forma natural, né? Diariamente, ela vai melhorar a imunidade. O própolis também, né? O própolis, principalmente o própolis verde, né? Associado com um limão, a gente dá uma receita, né? Própolis, limão, adulto, 25 gotas de própolis com mel e limão, um limão, uma vez por dia, para prevenir, né? Para fortalecer a imunidade. Agora, as pessoas que tiverem curiosidade de se informar mais e se informar realmente com qualidade, com propriedade sobre tratamento, eficácia e até mesmo serviço na rede pública sobre plantas e ervas medicinais, a quem ela pode recorrer, doutora? A gente fica na SEMOS, no programa de fitoterapia. Isso em Vitória. Recorrer se quiser implantar um serviço parecido para os profissionais de saúde, né? Se a pessoa quiser se tratar com fitoterapia, nas unidades de saúde do SUS, a gente tem profissionais que prescrevem, mas não são fitoterapeutas especialistas. Então, eles vão decidir se vão prescrever ou não de acordo com a situação que eles estão vendo ali e se a pessoa aceitar, né? Tratar com fitoterápico, né? Mas, assim, as dúvidas, alguma coisa assim que tenham necessidade de saber e tal, podem entrar em contato por e-mail com o nosso e-mail institucional, né? Não sei se eu coloco agora. Pode colocar, que nós colocamos depois no... Programa... Não é programa, é PIC, PICs, PIC, SEMOS, PIC, SEMOS, tudo junto. Que é PIC de Práticas Integrativas e Complementares, SEMOS, SEMUS, @vitoria.es.gov.br. Tem um outro e-mail do Gmail também, que as pessoas podem entrar em contato, que é Programa Práticas Integrativas, tudo junto, Programa Práticas Integrativas, @gmail.com. Telefone é muito complicado, né? Não, mas acho que pelo e-mail já resolve bastante. Doutora Henriqueta, eu agradeço muito. Infelizmente, o nosso tempo correu, né? Porque tem muita coisa que a gente podia conversar mais, mas não vai faltar oportunidade. Mas, olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que tirou muita dúvida aí de que as pessoas possam ter com relação ao assunto de hoje. Eu espero contar com a sua presença aqui numa outra ocasião. Te agradeço muito a presença aqui no Ponto de Vista. Vai ser um prazer, virei com certeza. Obrigada. E eu agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. E eu espero vocês até lá.